Felipones, falar o pessoal perguntou da X Sports aí, movimentações de TV, quem que contratou, quem não contratou. Teve uma notícia importante sobre um novo contratado da ESPN. Quem? Segundo Flávio Rico, André Hernan é o novo contratado dos canais ESPN e vai ser assinado um contrato sem exclusividade, hein? Que vai Olha, permitir que ele continue atuando em outras plataformas como o Prime Video. e o Cara, próprio UOL, né? e aí assim, isso aqui, assim, grande notícia, né? O André Hernan é um ótimo repórter, para a ESPN vai ser um bom reforço, não tenho dúvidas. Mas ela diz mais do que a própria contratação do Hernan. Ela diz sobre um novo momento da ESPN que, assim, só contratava por meio de exclusividade, perdeu jornalistas por não abrir mão dessa exclusividade, como Mauro César Pereira, por exemplo, como Jorge Nicola, por exemplo, que já tinham canais muito fortes, que faziam ótimas receitas e que tinham interesse de outras emissoras de serem jornalistas que estivessem em mais de um veículo. Outros jornalistas aceitaram a exclusividade, por exemplo, da ESPN, como o Leonardo Bertozzi, que tinha um canal e paralisou o seu canal. O Bira, que tinha um canal bem legal e nos confessou que aceitou, gostou demais do convite da ESPN, mas que para ele foi triste ter que parar o canal por conta da, né, da exclusividade que a ESPN exigia. Aí eu fico te perguntando, agora entra alguém, Felipe, aqui que na ESPN que não tem essa exclusividade mais. Como é que isso vai bater lá dentro? A ESPN vai mudar a postura com relação a todos os contratos? Ou vai ser uma coisa que só o André Hernan vai ter essa possibilidade, né? Assim, aquela coisa de relacionamento de grupo. Como que esse cara pode trabalhar em várias coisas e eu não posso? Estou perdendo dinheiro aqui porque eu tenho tempo e tenho vontade de fazer outras coisas e estou preso a um contrato de exclusividade da ESPN. Uma coisa é um canal só trabalhar dessa forma. Você até entende, você fala, é a política da empresa. Agora, se para um pode e para os outros não pode, aí é foda, né? Agora Sem dúvida. eu espero, por exemplo, que a ESPN tenha revisto isso no âmbito mais geral e que ela dê a possibilidade de outros jornalistas trabalharem também sem essa exclusividade, fazer outras coisas, porque o jornalismo 3.0 tá aí, né, Felipe? Todo mundo com seus canais, todo mundo fazendo coisas legais, todo mundo podendo falar diretamente com aquele seu próprio público que é construído ao longo de anos. Então, vamos ver qual vai ser o futuro da ESPN com relação a essa exclusividade a partir da contratação de um profissional conhecido que, segundo a informação do Flávio Rico, não a terá. Mas de resto, o que você pensa sobre isso e sobre a contratação do Hernan por parte da ESPN? Acredito que a ESPN acordou agora, né? Pro mundo como ele é, né? Hoje não dá mais pra você manter um contrato de exclusividade com ninguém. O mundo é plural, cara. Hoje o jornalista é cada vez mais multiplataforma, cada vez mais acumula mais de uma função em determinadas emissoras, e o Hernan é esse cara da informação. Me recordo quando ele foi ao nosso podcast lá em 2022, ele comentou sobre a questão da Globo, que um dos motivos que o fez deixar a Globo foi justamente ter um pouco mais de liberdade para trabalhar com as várias e várias fontes que ele tem. Que ele até citou um exemplo. Pô, às vezes eu tinha a pauta no dia, ia pro Santos, mas eu tinha uma grande informação do Corinthians, e quem cobriu o Corinthians era outra pessoa, então não tinha como dar aquela informação e tudo mais. E eu vejo com bons olhos, cara. Finalmente a ESPN entendeu e tomara que seja assim com outros jornalistas. E ganha um jornalista que é o cara da informação, né? O cara que tem novidade quase todo dia, que a gente sabe que pega no telefone e liga para as pessoas, que é algo um pouco raro no jornalismo, sobretudo esportivo. E acho que ganha a ESPN, né? Ganha um repórter de bastidor, um repórter de apuração de mercado, um cara muito influente nessa função. E acho que chega para agregar a ESPN, que tá um pouco naquele marasmo, né? Naquele limbo ali. Tá
Acho que chega é uma novidade interessante pro canal. A chegada do Hernan pode dar uma cara nova aos programas O da que não ESPN falou é que que, são muito o parecidos. que não falou é que se ele vem como comentarista ou repórter, né? O André Ah, mas Hernan. independente disso, ele continua sendo repórter, eu acho, né? Não, ele é um ótimo repórter, um dos melhores que tem hoje. No UOL ele participa daquele programa da tarde lá com o PVC, que é muito bom, que geralmente é o horário que eu tô almoçando O de e primeira. assisto. De primeira, é. E é bem legal. Cara, e é sempre isso. O PVC comentando mais e o Hernan comentando, mas sempre Com uma um comentário informaçãozinha. baseado com uma informação, com um bastidor, com um feeling de uma pessoa que ele conversou e tudo mais, etc. E na maioria das vezes, cara, ele costuma sempre acertar as informações que ele dá, assim. Se ele dá uma informação de uma negociação, de um jogador que está sendo vendido ou chegando, eu confio, assim. Eu acho que o Hernan é Eu também um confio. ótimo repórter nesse sentido, assim, de apuração e de mercado da bola, assim. É um cara muito influente e acho que a ESPN ganha e diferencia um pouco os programas da ESPN, né, cara? Que, com todo respeito, analisando criticamente, a maioria são quase todos iguais, cara. Infelizmente.